Oba! Chegou aqui a hora do nosso encontro, do seu play no nosso encontro. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua presença. Já sabe, né? Lá fora agora você pode esquecer. Esquece tudo que agora é você. Agora é a sua vida, é o seu bem-estar, é o seu entretenimento, é o seu autoconhecimento. É aquela hora que você vai parar, pelo menos uma vez por semana, para pensar em você. Valeu? Então, se você está recebendo esse episódio e ainda não se inscreveu aqui no canal, se você não deu o seu joinha, não clicou no sininho, você está tendo muita sorte. Eu sempre lembro isso, porque o YouTube não entrega os vídeos periodicamente se você não tiver inscrito. E isso, sem egoísmo nenhum, vale para todos os canais que você gosta, tá bom? Então, você tem que se inscrever e tem que clicar o sininho. Você sabia que mais de 90% das pessoas, não é exagero, mais de 90% assiste ao acaso? Não tem nenhuma periodicidade com as coisas que gosta. Então é o seguinte, como é feito para você, você não pode perder. A vida é curta, passa rápido, se inscreve e ativa o sininho para não perder assuntos como esse de hoje. Por exemplo, por que ninguém te entende? Será que você fala grego? Será que você tem que fazer um cartaz quando você quer explicar alguma coisa, esfregar na cara da pessoa? Não, não é isso, né? Claro que não. Então, o guru que eu trago para te ajudar hoje, ele é um neurocientista, e ele é fundador do Instituto Brasileiro de Neurocomunicação. Olha que legal isso. É especializado em neurocomunicação e comunicação também, porque uma coisa faz parte da outra, especialmente com adolescentes, tá? O trabalho dele faz muito sucesso com adolescentes. E ele também é mentor da maior plataforma de ensino brasileira. É uma plataforma muito legal e essa plataforma como é que é o nome da plataforma? Saber Ampliado. Saber Ampliado, isso aí. Saber Ampliado tem professores como o Cortella, tá legal? Como o Leandro Carnal, e tem também ainda o Vitor, né? O Clóvis de Barros Filho. Então, depois que acabar esse podcast, visite essa plataforma, que ela é sensacional. E chega de eu falar, quem tem que falar aqui é o meu guru, meu convidado, William Borghetti. Seja bem-vindo, tudo bem? Que alegria, muito bom, obrigado pelo convite. E já abri falando o seguinte, né? Agora é você. Então, boa. É muito legal saber que, infelizmente, a gente tem muito conteúdo ruim na internet. Então aqui isso é um lugar, um canal, e eu gostei quando você falou assim, esquece tudo que está lá fora e foca, porque nós estamos aqui doando a nossa energia, o nosso tempo, o nosso conhecimento para quem está assistindo. Boa. Né? Então, é nessa câmera aqui, ó. Não, qualquer uma. Agora é você. Boa. Fica aqui que o negócio vai ser bom. Já que você perguntou da câmera, é o seguinte, o assunto de hoje é um assunto especialmente para você se dirigir, para você avaliar como você se dirigir, para como você se colocar para as pessoas, né? Se comunicar. Então, como é isso, é um assunto muito especial, muito específico, eu vou pedir para o William, na maior parte do tempo, fale diretamente com você mesmo, olhando para os seus olhos aqui, tá bom? A gente está falando aqui de postura, a pessoa não ser entendida, a pessoa chegar na hora não conseguir falar, enfim. O que conduz isso, gente, é a chamada neurocomunicação. Então, eu pergunto para o William, como é que se define a neurocomunicação? Legal. Primeiro, comunicação é uma coisa que todo mundo acha que sabe, todo mundo acha que entende, mas quando você chega para uma pessoa e pergunta assim, o que é comunicação? Chegar um ET aqui, a gente vai que explicar pro ET, o que é comunicação? Como é que você explica? E aí você vê a galera se embolando na resposta, é uma coisa... É igual você explicar o que é o amor, né? Porque a comunicação é uma coisa ali meio empírica, meio que você faz e tal. Intuitiva, né? Intuitiva. E aí eu sempre trago uma reflexão, Pardini, que é o seguinte, como é que eu melhoro numa coisa se eu ao menos sei o que é? Se eu não defino o que é comunicação, como é que eu melhoro? Porque a gente ouve, precisa melhorar a nossa comunicação no trabalho, nos relacionamentos amorosos, com os adolescentes, com a relação nas redes sociais, que a gente está toda hora aqui aparecendo. Então, assim, tem um conceito etimológico, né, da origem da palavra comunicação, que comunicação é tornar comum. Então, ela vem de uma palavra do latim chamada communicatio, e que significa tornar comum. O que o bom comunicador faz? Qualquer pessoa que esteja ouvindo o que ele está falando entende onde quer chegar, qual que é a intenção. E aí a gente pode aqui usar o grande exemplo de comunicação do Brasil, que é o Silvio Santos. O Silvio Santos, o cara mais bilionário, estudado, conseguia acompanhar o programa dele e se entreter. E o brasileiro mais humilde, sem estudo, sem nada, do mesmo jeito. Exatamente. Então o Silvio Santos é um ótimo exemplo de tornar comum. Né? Você ouvia aquilo e você sabia e você era entretido, você entrava naquele jogo porque ele conseguia tornar comum. Só que nesse jogo da comunicação
Quando eu me comunico com você, você comigo, quem está ouvindo a gente agora, nesse momento estão acontecendo alterações neuronais dentro do cérebro de todo mundo. De quem está falando, de quem está ouvindo, de quem está prestando atenção. Então, por isso que eu quis trazer a questão da neurociência, ou seja, como é que o cérebro age, a questão da comunicação e como que a gente pode usar alguns termos e algumas ferramentas para se fazer entender, para saber o tipo de emoção que eu quero gerar no outro, para saber como que eu posso trazer um conhecimento, uma coisa que não seja pesada, que não seja chata, exatamente para a gente lembrar que a comunicação é para o outro. Por isso que o Agora é para você tem essa... assim, foi muito legal essa conexão que a gente já abriu falando aí. Que legal, bacana. Agora, assim, a neurocomunicação, ela é a mesma coisa que a comunicação neural ou neuronal, ou não? Ou tem diferença nisso? Na verdade, são só conceitos diferentes. Bem rapidamente, assim, quando eu falo neural, eu tô falando de nervos e sistema nervoso. Tá. Então, por exemplo... A ponta do seu dedo tem neurônio. Então, quando você toca uma coisa, tem um neurônio que manda uma mensagem pro teu cérebro dizendo, isso aqui tá gelado, isso aqui é uma superfície lisa e tudo mais. Então, o que envolve todo o sistema nervoso é neural. O neuronal é o neurônio. Tá. Então, a gente está falando especificamente ali quando o neurônio está agindo. Tá? Então, existe essa diferença de neural é tudo e neuronal é uma coisa mais específica. O neuro dá a ideia de abranger tudo isso. Então, a ideia da neurocomunicação é todo esse movimento que está acontecendo e como eu comunico isso para o outro. Muito interessante. Você já tinha ouvido falar nisso? Presta atenção, assiste até o fim, porque esse episódio aqui está especialmente interessante. E a importância dessa ciência hoje em dia, da neurocomunicação, nesse mundo agitado, com 1 trilhão de informações que a gente tem que absorver e com dificuldade acredito, de fixar, porque é muita informação ao mesmo tempo. Se a gente parar para pensar, o mundo sempre foi um lugar complexo, a mente humana sempre foi uma coisa complexa. Hoje você pega assim, doutor PhD em neurociência, você pergunta uma coisa para ele faz assim, não tem ideia da resposta, de tão complexo, né? Aliás, a gente brinca, a neurociência é o cérebro estudando ele mesmo, né? É uma ideia louca, você fala, como é que o cérebro mesmo está se estudando, né? Então, assim, sempre foi complexo, porém agora a gente tem um elemento que é o acesso à informação muito fácil e muito rápido e muito disponível, né? Nesse aparelho aqui, eu acesso qualquer obra humana. Tudo que foi feito na história da humanidade está aqui agora para eu acessar, para eu ler. Eu tenho vídeo, eu tenho foto, eu tenho relato, eu tenho tudo. Eu tenho opinião A, opinião B, opinião contrária, opinião que confirma. Então, hoje nós não temos mais o problema de buscar informação. Hoje, qual que é o nosso problema? Qual a fonte? Que informação é confiável? Por isso que hoje, quando a gente fala, por exemplo, para os adolescentes, eu chegar para ele e falar, vamos decorar o rio, a margem direita do Amazonas, a margem esquerda, coisas que a gente tinha que decorar na escola. Hoje o aluno olha para aquilo e fala assim, para que eu tenho que decorar isso se eu tenho aqui na minha mão? Então uma ideia que eu sempre trago, hoje é mais importante eu ensinar para um adolescente na escola a perguntar do que a responder. Porque se ele fizer a pergunta certa, se ele buscar o lugar certo, ele vai encontrar o conteúdo certo. Então hoje a grande dificuldade é, será que a fonte que eu estou usando, ela é positiva, ela é uma fonte confiável ou não? E aí que a gente fica nessa... Né, esse é o grande problema de hoje em dia, né? Você falou sobre neurônios, falou sobre a parte neural, sobre a parte neuronal. Bom, então são sistemas interligados que irradiam, suponho, estímulos para o corpo todo. Perfeito. Então eu te pergunto sobre a parte neurocomportamental. Como é que ela se refere a quê, na verdade? Quando a gente fala neurocomportamento. A gente estava batendo um papo ali fora, né, antes de começar o episódio. E já sei até o que você vai falar, mas vai lá. Que aliás a gente dá muito... Talvez eu devesse ter feito isso no começo, mas cara, é uma alegria estar aqui. Muito porque obrigado. Muitas das advertências que eu tomei na escola, você teve culpa, porque a gente ficava imitando a professora e tal. A gente via lá, os caras do Café com Bobagem, o Pardini, o Zé Américo que faz o cosplay do Ratinho Júnior, né? Não é a mesma cara? É igual.
É igual. Ele o Ratinho Júnior que faz cosplay dele. O Ratinho Júnior chegou agora, né? Já tava, né? É. Então, assim, cara, o Robson bailarino, nós imitava na escola, tal, era muito bacana. Então, a gente estava conversando ali, e eu não sei se eu devo contar a história, mas a ideia é o seguinte: o Pardini fez uma imitação, e aí a galera achou que era séria, e aí chamaram ele para uma conversa séria achando que era imitação. Acho que tá bom para expor. Lembra que você falou assim, eu estava na sala de espera para fazer uma reunião, eu lia a revista, mas eu não absorvia nada, porque o meu cérebro ele estava em outro lugar, em outra prioridade. Nosso cérebro tem várias áreas, tal, mas tem uma área que chama sistema límbico. O sistema límbico ele é responsável por gerenciar todas as nossas emoções. Quem assistiu Divertidamente lá, o desenho que tem aquilo é o sistema límbico trabalhando. E nós temos uma outra área, que é o córtex pré-frontal, que é o gerenciador dessas emoções. Então imagina assim, tô andando na rua, fecharam meu carro, me deram uma fechada no trânsito, me dá uma raiva, eu quero descer lá e brigar com a pessoa. Tem uma coisa no meu cérebro que fala assim, vai arrumar briga, você tem família, pô, o cara tá armado, vai dar um problema aí e tal. Então tem uma coisa que fala pra você gerenciar aquela emoção. Às vezes você tá muito alegre, tem uma área que falou, toma cuidado, tá exagerando, tá ficando eufórico, né? Tá. A raiva, o medo, a alegria. Então tem uma área ali que fala que é o córtex pré-frontal, uma área que fica atrás da nossa testa, acima dos nossos olhos aqui. Tá. O que é interessante nesse sistema? O sistema límbico tem ramificações de neurônios que conversam com o córtex pré-frontal e o pré-frontal conversa com o sistema límbico. É uma via de duas mãos. A grande pergunta é, quem ganha? Quem que domina isso aqui? Depende da intensidade. Se você tem um medo, por exemplo, a gente tá aqui e aparece um rato no estúdio. Pô, dá um negocinho de medo, mas fala, pô, rato, tranquilo. Ó, meu cérebro, tipo, não, tá tudo bem, ele não vai te fazer mal. Vamos pegar uma caixa ali para pegar ele e tal. Agora, quando você tá num medo muito grande de ser exposto, um medo social, um assalto, um sequestro, o sistema límbico tá tão fortalecido que o neurônio silencia essa gestão. Por isso que ali na hora que você estava me contando, você falava, pô, para eu formar uma frase, para eu assinar, para eu fazer uma coisa, eu tô tendo dificuldade porque aquele emocional de medo tá tão forte, tá tão grande, que você perde o racional, com muitas aspas aqui. Por exemplo, você tá num lugar e começa a pegar fogo. Cara, você sai correndo, mete o peito na porta, quebra vidro, pula. Você não fica assim, um fogo. Quantos graus será que tá esse fogo? Não fica analisando, Onde fica a saída? Então, quanto mais intensa a emoção, menor capacidade de raciocinar sobre aquilo você tem. Qual que é a grande ideia? Pra gente não ser levado sempre pela emoção, e essa história assim, eu sou emocional, eu sou racional, isso não existe. Nós somos tudo. Momentos que a nossa emoção vai se sobressair, momentos que o nosso racional vai se sobressair. A grande questão é, se eu não consigo parar e avaliar aquilo e colocar o meu pré-frontal para trabalhar, eu vou ser levado por aquela emoção. Então, por exemplo, se você pega terapeutas, psicólogos que falam, por exemplo, sobre síndrome do pânico, a pessoa tem uma crise de pânico. Qual que é um padrão de terapia para uma pessoa que tem síndrome do pânico? Ela começa a descrever o ambiente. Aqui tem uma TV, um fundo preto, um muro, uma parede azul, um teto branco, um microfone preto, uma caneca branca, porque essa análise racional vai aquietando aquele meu emocional. Então esse equilíbrio é a grande chave do negócio. Agora, se eu não tenho essa consciência, bateu o medo, eu me desespero. Bateu a raiva, eu agrido. Bateu a alegria, eu fico eufórico. Então, ter esse equilíbrio no cérebro é a grande sacada do negócio. Muito legal. Agora, dentro disso que você está falando, existem técnicas, assim, para quem nos assiste aqui, quero que você fale para essa galera aí. Existem técnicas de poder ter uma boa comunicação? Comunicação boa é a que o outro entende. A gente tem que partir disso. Porque muitas vezes, quando a gente está se comunicando, a gente fica olhando pra gente. Tá.
Então, usando aqui o exemplo de novo que você trouxe aqui. Se eu venho num podcast e fico pensando assim, será que vão gostar? Será que as pessoas vão rir de mim? Será que as pessoas vão vou ser motivo de chacota? Será que eu vou falar besteira? Quando eu venho no podcast e eu tô pensando em mim, tá errado. Eu não tô aqui pra mim. Eu tô aqui pra doar o meu conhecimento pra quem tá assistindo, porque pode ser que tenha alguém agora lá que precisa fazer uma entrevista de emprego por vídeo, que precisa fazer uma apresentação, que precisa apresentar um trabalho na escola e tá desesperado nesse momento. O meu papel aqui é atender essa necessidade de quem está assistindo. Sim. Então, o primeiro ponto é a gente separar o egoísmo do altruísmo. De novo, falando da etimologia, né? Egoísmo vem de ego. Ego, em latim, em grego, significa eu. Tá. Ismo quer dizer relativo a. Então, por exemplo, patriotismo, relativo à pátria. Sim. Empreendedorismo, relativo ao empreendedor. Catolicismo, relativo ao católico. Então, ismo é algo relativo. Egoísmo, relativo a mim. Então, eu sou o centro, eu sou a pessoa mais importante disso aqui, tudo é meu, tudo está orbitando ao meu redor. Isso se chama egoísmo. Egoísmo tem uma conotação negativa, tal, mas na acepção da palavra ali, é apenas eu estou no centro e tudo está orbitando à minha volta. Altro, em latim, significa outro. Então, assim, quando eu sento aqui e sei que a pessoa mais importante disso não sou eu, é quem está assistindo, a gente passa a comunicar para quem está assistindo. O que aquelas pessoas estão precisando? Quais as necessidades daquela pessoa? E aí, o meu cérebro passa de um lugar de tô sendo julgado, tô em perigo, que coisa horrível, para. Nossa, que legal. Imagina que gostoso eu poder contribuir. Você me falava o pessoal assiste, aprende uma coisa, aplica, te avisa na rede social. Então você vê o seu trabalho sendo colocado para o outro. E aí quando você atende o outro, isso te motiva a continuar. Aí a gente para aquela coisa de liberar cortisol, adrenalina, medo. Eu tô num lugar aqui dopamina, tô motivado a ir lá, nossa, vou lá no Pardini, vou conhecer o Pardini, vou contribuir com a audiência, vou poder falar com pessoas, ensinar. Olha como isso muda. Então muda a ideia de estar sendo julgado para estar contribuindo. É muito legal isso. O Ian, o modo de se comunicar, tem ou deve haver um modo diferente para a gente, a comunicação, por exemplo, corporativa, o modo da gente falar no mundo corporativo, de falar com a família, tá? No relacionamento interpessoal. Existem modos. A gente usa sempre a maneira de se comunicar igual ou inconscientemente a gente muda? Ótima pergunta. Eu gosto de usar um princípio, que ele é um princípio matemático, mas ele é bem interessante, que chama princípio de Pareto. O princípio de Pareto é um princípio do 80-20. Então ele diz o seguinte, quando o seu todo, em qualquer situação, 20% das coisas que você faz te dão 80% dos resultados. Né? Como que a gente usa isso na comunicação? 80% de quem você é, continue sendo. Por quê? A gente está batendo um papo no bastidor e a gente está conversando de um jeito ali. Estamos ali muito relaxado, tomando um café, batendo papo e tal. Quando a gente entra no podcast, olá, muito bom dia, eu sou aqui o William Borghetti e tal. Não fica bom. Eu não sei ser desse jeito. Então, se eu consigo trazer a minha naturalidade, o jeito que eu sou, para dentro do meu negócio, legal. Aí você fala, então eu tenho que ser 100%. Tá. Eu vou fazer isso 100%, eu vou ser eu mesmo, eu não vou me importar com quem eu tô falando. Aí a gente vai para um extremo. O que é legal? 20% eu adapto. Exemplo. Eu sou uma pessoa que falo bastante palavrão. Mas não é de bom tom chegar aqui e ficar falando palavrão. É uma pequena adaptação gentil. Eu conversei com ele um tempão aqui antes de começar o podcast, não achei nem fudendo, mas vamos lá. É isso. Por exemplo, né? Eu dei aula há muito tempo em escolas de freira. Então, muitas vezes você está dando a palestra lá e freiras estão assistindo. Você vai dar um exemplo que às vezes envolve sexo, um exemplo que envolve alguma coisa assim. Não é de bom tom num lugar católico cheio de freira te assistindo você usar esse tipo de exemplo. Usa outro. Eu não estou deixando de ser eu. Eu não deixo de fazer brincadeira com a freira. Sim, entendi. Do tipo, nossa, se eu morrer hoje aqui, tô abençoado, as freiras estão tudo aqui me vendo, que legal ter vocês aqui.
Legal, bacana. O William fazendo brincadeira. Eu não posso perder isso, meu. Agora, eu preciso ter uma pequena adaptação. Então 80% é você sempre, no trabalho, em casa, no corporativo, tudo. 20% você faz as adaptações ligadas ao que você precisa. Fazendo isso, você tira das costas aquele peso de agora eu vou chegar lá na entrevista e falar, olá, bom dia, eu sou... Então assim, se eu um dia for convidado para ir num lugar e a pessoa falou assim, olha, não pode fazer brincadeira, não pode dar risada, tem que ser lá um tom de voz assim de calabresa, 19,90 quilos, sabe? Aquela coisa formal. Eu não consigo fazer isso. E vai ficar ruim, vai ficar mecânico. Então eu me comunico bem quando eu consigo ser eu, 80%. 80% do William aqui na freira, na TV, no rádio, na palestra. 80% eu sou igualzinho. 20% eu adapto. Não, isso é muito legal, essa ciência. Você que chegou agora, presta atenção, estou aqui com o William Borghetti, que é uma referência, um ícone nesta parte de neurociência, neurocomunicação, comunicação. E às vezes você acha que está se comunicando bem e não está. E às vezes você acha que não está se comunicando bem, mas está. E então, se você chegou agora, depois você, por favor, retorne por você mesmo ao começo desse episódio com o William Borghetti e com certeza você vai querer recomendar. O William estava falando agora a respeito da pessoa ser ela mesma, né? Isso é fundamental, porque tem tanta gente que vai numa entrevista de emprego, né? Fica preocupado com postura, com palavreado. Depois, se você for admitido na empresa, se você fizer parte dos colaboradores, o que você vai fazer? Vai viver um personagem todo dia? Exatamente. Né? Então você tem que ser você. Agora uma coisa, que é o tema aqui. Quantas vezes você já pensou isso que eu vou dizer, ou por alguns momentos, porra, por que ninguém me entende? O que é? Estou falando grego? Será que eu tenho que fazer uma placa, esfregar na cara? Porra, mas que coisa! Sabe, isso acontece na família, porque ninguém me entende, acontece no trabalho, acontece entre os amigos, você chega lá, tem sempre alguma coisa que vai falar, tem sempre um outro que não reconhece, e até no seu relacionamento afetivo pode acontecer. Então, que resposta você daria para essas pessoas que perguntam, pô, por que ninguém me entende? Provavelmente a pessoa está falando do jeito que faz sentido para ela e não para o outro. Exemplo. Esses dias eu postei um vídeo que foi bem... Ele teve muita visualização, mas foi bem polêmico, assim, né? Eu chego na sala de aula, 30 adolescentes. 14, 15, 16 anos, assim, aquela turma que de longe é o pior público para você dar uma palestra, dar uma aula, é um adolescente. Porque o adulto, de alguma forma, se os adultos estão numa palestra e ele não tá gostando, ele fica ali quietinho, ele dá uma olhada no celular, ele não causa, tumultua. Aluno, mano, perdeu ali o começo, os caras jogam tênis no professor, é um negócio louco. E aí eu cheguei na sala e falei assim, ó, hoje eu vou ensinar vocês a enganarem seus pais. Aí a sala ficou em silêncio. Lógico, né? Eu falei, usando neurociência ainda, hein? Você vai entrar na mente você vai torcer o neurônio do teu pai lá, da tua mãe. Aí os moleques, é mesmo, professor? Como é que é isso aí? O negócio é o seguinte, ó. Você vai marcar de chegar 10 da noite, você vai sair. Aí você vai combinar com seu pai lá, com a sua mãe. 10 da noite. Beleza? Beleza. O que você vai fazer? Você vai chegar às 9h30. Não, você vai enganar ele. Ele vai ficar assim, mas o que aconteceu? Teve um problema? Não, pai. Tô chegando aqui em prol da minha palavra. Eu não combinei que ia chegar às 9h30? Teu pai não vai entender nada. Aí um dia, sabe o que você faz? Tá jantando? O pessoal acabou de jantar, recolhe os pratos e vai lavar a louça, não fala nada. Não, tua família vai olhar e vai falar, não tô, tá doente, tem que levar esse menino no médico. Você vai criar um conflito. Muito bom. Por que eu dei esse exemplo? Se eu chego para um grupo de adolescentes, eu sendo um adulto, na minha cabeça, lavar o prato e chegar no horário é obrigação. Claro. Não é nada... Mas se eu chego lá e falo assim, senhores jovens, lave o prato, chegue no horário, tomei tomar uma vaianada no nariz. Exatamente. Né? Entende? Então o que eu tenho que fazer? Como é que eu pego essa informação e entrego para um adolescente? Como é que eu capto a atenção dele? Como é que eu moldo aqueles 20% para que o adolescente ouça? Agora, se eu chego num grupo de adultos e faço isso, fica ridículo. Fica ridículo. Às vezes eu vou dar aula, por exemplo, explicar a estrutura de um neurônio. Cara, é muito chato a estrutura de neurônio. Núcleo, axônio, dendrito, um monte de chatice. Como que eu começo essa aula pra molecada? Maconha faz mal pro cérebro?
Os caras já se arrumam na cadeira, como é que é? O professor falando maconha e eu dou aula de neurônio, nem falo mais de maconha. Mas é criar um formato. Agora, eu vou lá numa OAB, um monte de advogado lá me assistindo uma palestra. Aí você pergunta, maconha faz mal para os juízes? Eles vão falar, olha, pelo jeito sim, né? Imagina, eu chego lá no negócio e falo uma coisa que é contra a lei. As pessoas vão olhar e falar, mano, o que esse cara tá falando, velho? Ele tá fora do rolê. Ou seja, não é o que a gente fala, mas é o contexto. Então, provavelmente, se as pessoas não estão te compreendendo, é porque você não está acessando o que para elas é importante. Isso. O que para elas é... E aí eu falo para o adolescente, por que você vai chegar mais cedo? Por que você vai lavar o prato? O que você ganha com isso? A coisa mais importante na vida de um ser humano, liberdade. Porque a hora que você fala assim, pai, posso chegar mais tarde, meia-noite? O cara fala, pô, o cara sempre chega no horário, o cara tem moral, tira a nota, lava a roupa, arruma o quarto. Não, pode ficar mais tarde. Agora, mano, não lava um prato, não faz nada, tá? E quer chegar mais tarde? Tem que se lascar. Aí os moleques falam, entendi e tal. E aí ele aplica na vida dele. Quando ele aplica, ele volta na outra semana e fala assim, professor, tô podendo sair, meu pai deixou eu viajar, meu pai deixou eu falar, tá vendo, você é vacilão, mano, não lava um prato, não quer. Então, é um formato. Esse formato cabe só com adolescente. Não adianta eu falar, esse formato funcionou, vou fazer com todo mundo. Então, essa adaptação de entender o que é importante pro outro, muda a nossa forma de se comunicar. Relacionamento amoroso. Né? O que a minha mulher, o que pra ela é importante, o que ela dá valor, o que pra ela... Aí você entende, você vai lá e dá o cartão. Pronto. É isso, né? E chega assim, ó, se eu deixar o cartão aqui, eu vou jogar bola, mas o cartão tá aqui. Pronto, vai jogar bola em paz. Tá liberado. Agora, já que você falou em relacionamento, isso presta atenção que com certeza já te aconteceu em algum momento, quem sabe aconteça muito até. A pessoa se prepara para dizer algo pro chefe no trabalho, se prepara para dizer uma coisa pro filho, que é controverso, se prepara para dizer uma coisa pro namorado, pra namorada, ensaia, pensa, e chega na hora, em vez de soprar, chupa, né? Quer dizer, chega na hora de falar, arrega e pá. Tem como a pessoa superar isso, vencer isso? Tem com certeza. Por quê? Quando a pessoa está ensaiando, ela está desconsiderando o que a gente abriu a nossa ideia falando lá, o sistema límbico. Ela está desconsiderando. Porque quando eu estou na frente do espelho ensaiando uma palestra, eu estou desconsiderando que daqui a pouco eu vou falar para 100 pessoas. Tá. E não é a mesma coisa, não é a mesma situação. Tem um exemplo que até você está falando do antes, mas tem um exemplo do depois que é interessante. Você está numa discussão, você está debatendo. Você debateu aqui, tô aqui numa discussão com você e tal. Aí eu vou embora, vou pra minha casa, chego lá, tô tomando um banho, eu falo, puta, cara, podia ter usado esse argumento. Puta, esse aqui o Pardini ia se lascar, porque se eu usasse esse argumento, por que eu lembrei no banho e não lembrei na hora da discussão? Porque o emocional tá acima. Adiante, acima da razão. Então, assim, é claro que o ensaio, o treino, tudo isso é importante, mas na hora que está acontecendo, a gente precisa entender o seguinte: se eu tô nervoso, se eu tô bravo, se eu tô triste ali na hora da conversa, provavelmente eu vou falar alguma besteira. Dá para controlar a emoção? Não. Emoção não se controla, emoção se gerencia. Então, eu chego aqui para fazer um podcast e, como eu te disse, te conhecer e tal, eu tô ansioso. Não é assim, vou lá, eu sento lá com o Pardini e falo qualquer coisa. Não. Pô, cara, eu vou lá no podcast do Pardini, que legal e tal. E aí eu tô aqui, mas eu tô gerenciando. Pô, vai ser legal, vai ser uma oportunidade bacana. Eu não deixo de ter a emoção e o sentimento, mas eu gerencio isso. Por quê? Tem uma frase do Don Corleone lá no Poderoso Chefão que ele fala assim: não odeie o seu inimigo porque isso prejudica o seu raciocínio. Quando você tá com ódio, é igual um jogador lá, ele tá com ódio do outro, ele vai, faz uma falta, toma um cartão vermelho, é expulso, fala, o que adiantou? É mais inteligente você falar, segura isso aqui, gerencia, para eu poder raciocinar. Então a gente sempre tem que lembrar, sistema emocional, sistema racional se conversam. Vai ganhar quem está sendo mais estimulado. Se eu trouxer, por exemplo, por que uma pessoa, quando tá lá os monges tibetanos, os indianos fazem muito isso, por que eles falam sobre respirar? Quando eu respiro, olha o meu nariz onde leva aqui o oxigênio, ó, bem para essa parte. Então eu respiro
eu começo a prestar atenção no que está acontecendo ao meu redor, essa parte é ativada e eu consigo ter um gerenciamento melhor do que eu estou fazendo. Por isso é tão importante parar, é o tal do respira antes de dar resposta, para aí. Porque você está entrando no fluxo, e de novo, trazendo exemplo dos adolescentes, às vezes os pais estão batendo boca com o adolescente, ele sabe ser mais adolescente que você. Faz tempo que você foi adolescente, você já perdeu o ritmo. Ele tá ao vivo ali. Foi na encarnação anterior, praticamente. Exatamente. Então, o que acontece? Você vai bater boca com o adolescente, ele sabe fazer isso melhor. Ele sabe te desestabilizar melhor porque ele faz isso todo dia. Ele é adolescente. Aí eu falo, eu vou entrar no jogo do cara? Eu brinco sempre, é igual chamar um minotauro e falar, vou te quebrar na porrada. Não dá. Não dá. O que a gente faz? Ah, você tá agitadão? Depois a gente bate um papo. Baixou aquela frequência, aí você entra e janta a alma do cara. Mas depois, porque na hora que a emoção tá fervilhando, cara, não é hora de tomar decisão. Cara, fazer compra, tomar decisão, discutir relacionamento. Pô, tá quebrando, tá discutindo, cara, agora não é hora de tomar decisão. Porque a decisão vai ser piorada porque o teu emocional tá pensando em fugir, em se proteger, tá pensando em outras coisas. Agora, deixa eu só voltar um pouquinho. Eu te perguntei, quando a pessoa ensaia, chega na hora, chupa em vez de soprar, engole o que quer falar e não fala. E você falou da dominância, né? Da razão, da relação dominância da razão e da emoção. Isso. A razão tem que estar, a pessoa tem que gerenciar isso. Mas onde é que entra a insegurança nessa parte? Ela faz parte do quê? Porque a pessoa não pode se sentir insegura também? Ela quer falar, mas na hora ela fala, não devo falar. Então, mas quando ela fala a insegurança, ou não devo falar, ou não sei se eu falo, está sendo uma administração da razão sobre a emoção, ou é uma terceira coisa? É o contrário. Então, quando eu fico inseguro, é que o meu emocional tá tão grande que ele fica falando assim pra mim, é o grilo falante, né? Ele fica falando pra mim, cara, você vai no podcast, e se você falar besteira? E se acontecer um problema? E se você levar um dado errado lá? E se você falar alguma coisa que não devia? E se as pessoas te cancelarem na internet? É uma forma que o meu cérebro pode conversar comigo. Sim. Mas tem uma outra forma que olha que legal, olha que importante, olha que coisa bacana. Eu já fui em mais de 110 podcasts como convidado. Muito legal. Vi você no Flow, inclusive, no né? Flow, tive... foi muito bacana. Vi você no Pânico. Foi muito no Morning Show, né? Morning Show. Porque acaba um, começa o outro. Exato. Né? Exatamente. Mas aí você vê, será que em 200 horas de podcast eu não falei uma besteira? Eu não dei um dado incorreto? Com certeza dei. E tudo bem, e segue o jogo, o negócio é... Então, na hora que está acontecendo ali, essa insegurança, normalmente, ela é por causa da visão em você. Eu vou errar, eu vou fazer. Entrevista de emprego é um bom exemplo. Nenhuma empresa do mundo abre vaga para falar assim, cara, tô vendo aí que o desemprego no Brasil tá grande, vamos abrir umas 100 vagas aí para dar uma força pro pessoal que tá desempregado? Isso não existe. Não existe. Por que uma empresa abre uma vaga de emprego? Porque ela precisa. Porque ela precisa. Ponto. Aí o cara lá da produção vai no RH e fala assim, RH, precisa apertar um botão da máquina lá, eu preciso de uma pessoa. O BO é teu agora, pro RH. Aí o RH tem que ir no mercado, achar uma pessoa que saiba apertar botões de máquina. Aí chama a gente pra ir lá. Aí eu chego na hora da entrevista, será que eu não sei o quê? Será que eu sou bom? Será que eu vou falar besteira? Será que isso aqui... Quando, na verdade, você tá indo lá porque o outro necessita. Agora você fala... Quando eu vou treinar alguém para dar entrevista de emprego, por exemplo, para fazer entrevista de emprego, eu falo, você já viu o que é empresa... O que é valor para a empresa? O que é missão? O que a empresa busca? O que é importante para a empresa? Aí você entra lá no site, tá lá. Missão, ser uma empresa sustentável. E aí você está falando lá de fazer trabalho com carvão. Você está indo contra a ideia da empresa. E aí quando você atende... De novo, acho que a mensagem que eu quero deixar aqui para quem está assistindo é: você precisa pensar no outro na hora de se comunicar. Se eu chego pro outro e não atendo a expectativa, porque o cara lá da entrevista, ele é o que mais quer que você passe, ou você acha que o cara do RH quer fazer 1000 entrevistas? Claro. Ele quer acertar o primeiro. Ele quer resolver, Ele quer resolver. Você tá na mesa dele ali, ele vai falar, caramba, essa pessoa sabe o que eu tô precisando, essa pessoa sabe a minha necessidade, essa pessoa sabe se conectar comigo. Legal. A chance de aprovação sobe muito.
Agora você fala, olha como eu sou bom, olha como eu sou incrível, olha como eu sou, nossa, você viu? Você leu meu currículo, Pardini? Olha como eu sou demais, olha como eu sou ótimo. Quem tá assistindo fala, cara, o cara veio falar dele aí. Quer ver um exemplo bom que todo mundo vai lembrar? Vamos lá. Primeiro dia de aula, quem na escola, na faculdade, todo mundo vai lembrar disso. Primeiro dia de aula, o professor vem, põe o currículo dele na lousa ou no slide. Eu me formei aqui, eu fiz mestrado aqui, eu fiz doutorado, fiz aqui, eu trabalhei e tal. Você lembra de algum currículo de algum professor na tua vida? Eu não. Eu também não. E quem tá assistindo não lembra também. Por quê? Cara, eu quero saber o que esse professor vai me favorecer. Então, se o ser humano tem uma coisa de pra que eu tô lá, pra que eu vou fazer, pra que eu vou assistir um podcast, se eu tô do outro lado, eu tenho que falar, ele tá com essa necessidade, então eu vou entregar pra ele. Por isso que de novo, né? A gente abriu a ideia falando, a pessoa que tá aqui nos assistindo é o centro da atenção, é o mais importante. Então, agora é... Aliás, a memorização trabalha nos dois extremos, né, William? Você lembra dos seus melhores professores, mais queridos, os que mais eu odiava. Exato. Aqueles que passam sem marcar valor nenhum de personalidade, você não vai lembrar nunca mais. E os que você marca, você não esquece o nome, comportamento, passagens, você não esquece nada. Agora, você não pode esquecer também, vou te fazer uma pausa aqui, você não pode esquecer, você vai fazer uma reunião, vai fazer um coquetel, você tem um estabelecimento comercial e quer vender um produto de qualidade, eu recomendo para você o que eu sirvo para os meus amigos, para minhas amigas, que são os nuts, né? Os salgadinhos, vamos dizer assim, da Golden Prime. Gente, é muito legal, vocês estão vendo as imagens aí. Tem amendoim normal, tem amendoim japonês, tem amendoim confeitado, que é esse com a casquinha, tem castanha de caju, castanha do Pará, tem os desidratados, como tâmara, por exemplo, tá? Tem os surtidos, o mix, como você está vendo aí, tem aquele milhozinho para comer com uma cerveja. E o detalhe é o seguinte: não tem toque manual, é tudo torrado eletronicamente, não tem fritura, não tem gordura, é super saudável. Só falta o quê? É você consultar a Golden Prime na internet. Você vai lá, @Golden Prime Oficial, tá bom? Eu mando um zap lá no 11 940 082 357. Já deixei meu convidado William Borghetti aqui com água na boca, já fiz a minha venda. Na verdade não é venda, é agradecimento, porque a Golden Prime, através do seu diretor Itamar, é um dos amigos que me ajuda a levar esse trabalho para você. E aí eu pergunto então, dentro de marketing, dentro de vendas, qual que é a importância, como é que a neurociência ajuda? Neurocomunicação? Com toda certeza. Aliás, aquele milho com mostarda e mel é uma sacanagem. Né? É uma sacanagem colocar mostarda e mel no milho, bom pra caramba. Inclusive tem uma área chamada neuromarketing, que é como que o marketing entende o comportamento das pessoas e como eu consigo transitar isso e mexer no emocional. Por quê? Quando você estuda a formação de memórias, um dos elementos mais importantes para a memória, e que talvez as pessoas que estão nos assistindo nunca pararam para fazer essa conexão, e você acabou de dar um bom exemplo, é a questão emocional. Então, quando uma memória, quando um fato mexe com o nosso emocional, tendencialmente a gente vai lembrar mais dele. Então você lembra de uma coisa de infância lá, uma coisa que fala, um dia a dona Bernadette do primeiro ano pegou na minha mãozinha e ensinou a fazer uma letrinha, você lembra disso, e se eu te perguntar o que você almoçou terça-feira, você não lembra. Não, hoje eu já não lembro, não precisa ir longe não. Aí você fala, cara, como é que eu lembro de uma coisa tão aleatória do passado faz tantos anos e não lembro uma coisa que aconteceu ontem? Porque quando a gente dorme, então você vai tendo memórias, acontecendo memórias ali ao longo do seu dia. E no final do dia, na hora que você está dormindo, na hora do sono REM, né? Que o REM é Rapid Eyes Movement, que é movimento rápido dos olhos, porque quando a gente está nesse horário do sono, a gente está sonhando. Então, se você olhar uma pessoa que ela tá mexendo os olhos assim fechados, né? Mas ela está com o movimento dos olhos, você sabe que ela está nesse sono REM. O que o cérebro faz? Ele fala, deixa eu abrir aqui todas as memórias do dia. Deixa eu ver aqui. O Pardini, eu vi que ele parou o carro na vaga 12 e tem a memória da vaga 12. É importante essa memória da vaga 12? Não, porque amanhã ele vai parar na 15, na 18. Elimina. Ele almoçou um arroz aqui, um feijão e batatinha, mas isso aqui também não tem importância. Agora, por exemplo, o dia que você almoçou com uma pessoa muito especial que fez uma comida para você, essa você lembra. Comida por comida, qual o lance emocional em volta?
Ou você parou na vaga 12 e falou assim, nossa, eu tive um amigo tal que eu gostava do número 12 e a vaga 12 estava livre. E esse meu amigo, eu lembrei dele hoje. A vaga 12 passa a ter um conceito emocional. Acho que todo mundo assistiu Divertidamente. Quando as memórias sobem, lembrem dessa imagem e coloca lá no Divertidamente que é bem legal. Quando a memória sobe, que são aquelas bolinhas de vidro, pode prestar atenção que a memória tem uma cor. E os bonequinhos têm uma cor. Então é a memória da raiva, a memória da alegria, a memória da tristeza. Então, primeiro ponto, para uma memória ser fortalecida e ficar lá numa memória de longo prazo, ela precisa ter um quesito emocional. Coisas que não fedem nem cheira tendem a não ser lembradas. E fica uma boa dica para professores aqui. Aquela aula chata, maçante, vamos decorar e tal. Aquele professor doido que faz uma brincadeira, que faz uma conexão com a tua vida, aqueles que fazem uma música com a gente tende a lembrar mais. Outro ponto que faz uma memória ficar fortalecida é a repetição. Então, uma coisa que é repetida várias vezes, ela tende a ser lembrada no futuro. Quando a gente pensa assim, eu estou assistindo o jogo de futebol e eu vejo aquela marca de refrigerantes ali na placa, lá, no display, tá? Você vê, eu não falei a marca, mas todo mundo sabe a marca que eu estou falando. Será que alguém olha, eu tô lá vendo um jogo de futebol, eu vejo um display com aquela marca e falo, vou tomar um refrigerante agora. Não fala. Não é assim. Mas o que acontece? Eu vejo o display ali, eu vejo a propaganda passando, eu vou na rua, eu vejo o outdoor, eu vejo o caminhão, tem a propaganda do ursinho, aquela coisa do Natal, o emocional mexido. Ou seja, eu não vou comprar um refrigerante, eu vou gerar momentos com a família. Vê como mexe no emocional e com a repetição. Aí um dia eu tô na minha casa e penso assim, tô a fim de tomar um refrigerante. O que o meu cérebro faz? Ele vai me trazer o que me é familiar. E como uma coisa se torna familiar? Quando ela tá todo dia com você. Eu tive em 2022 no Egito, e você sabe que escovar dente é coisa de brasileiro, né? O mundo não escova dente, né? E não tinha pasta de dente no hotel. Aí eu fui andando, saí na rua e procurando um mercado. E entrei num mercado. Quando eu cheguei na parte de pasta de dente, tava tudo em árabe. Falei, rapaz, como é que eu vou escolher uma pasta de dente em árabe? Como vai ser a minha tomada de decisão se eu não faço ideia do que tá? Aí tinha uma marca também, que eu não vou citar a marca, mas uma marca brasileira, o logo, a cor, todo aquele desenho eu reconheci escrito em árabe. No mundo em que tudo é estranho para mim, essa daqui que eu já vi a cor e o logo passa a ser a minha tomada de decisão na compra. Eu comprei porque ela era familiar. Então o que as marcas fazem? Elas ficam batendo todo dia, para que na hora que você tenha que tomar a decisão, ela vá te trazer aquela que é mais familiar. Como que elas fazem isso? Gerando conexão emocional e gerando repetição. Você abriu falando como é o nome da nossa patrocinadora aqui? Agora Golden Prime. Golden Prime. Você abriu a fala dizendo o seguinte, eu sirvo para os meus amigos, eu sirvo para os meus convidados. Ou seja, a Golden Prime é tão importante que as pessoas que estão mais próximas de mim, que eu mais amo, eu dou os produtos da Golden Prime. Olha que conexão emocional legal. Então a pessoa que está nos assistindo fala, então se eu receber alguém que eu gosto muito, se eu servir o produto da Golden Prime, a pessoa vai gostar, isso vai criar um laço legal. Um vínculo, né? Um vínculo. Então, para a pessoa lembrar, ela tem que ter uma conexão emocional. Muito legal. Agora, a informação digital, que é uma coisa relativamente recente, vamos falar em 20, 30 anos, não sei se chega a 30, mas 20, 25. A gente não cresceu, nós somos de uma geração que a espécie humana, ela cresceu primeiro reconhecendo tudo pela imagem. Né? Até quando a gente faz leitura dinâmica, a gente aprende a reconhecer até as palavras pela imagem. Depois, passou a lidar durante séculos com alguns outros valores que são comuns até hoje. Mas a tecnologia, o mundo digital é recente. Então, como é que isso impacta o nosso cérebro em termos de comunicação? A comunicação digital que a gente recebe. O cérebro, ele tem que se adaptar a isso? Ele se adapta fácil? Ele é sofrível para ele? O que acontece? Ele se adapta fácil,
Tá? O cérebro ele tem uma parada chamada neuroplasticidade. Plástico vem do grego plastikos, que significa aquele que se molda. O cérebro humano ele é plástico. Tá. Um bom exemplo para a gente ver plasticidade. A pandemia. A gente tá trabalhando, normal, daqui a pouco, ó, fechou tudo, você tem que ficar na sua casa. Porra, no primeira semana, cara, tinha que abrir o elevador com o cotovelo, lavar a batatinha com álcool, puta trabalho. Passou 1 mês, 2, a gente viu que aquilo não ia terminar logo. O que a gente fez? A gente se adaptou. Começamos a fazer reuniões pelo computador, fazer ali coisa offline, o home office, e a gente foi se adaptando. O que acontece? A criança tem um nível de neuroplasticidade muito maior do que o adulto. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo essa capacidade de adaptação. Para nós que vivemos um mundo analógico e um mundo digital, que usou orelhão e que usa inteligência artificial na mesma vida, para nós a adaptação é mais complexa. Só que a gente precisa lembrar que daqui a pouco a gente vai embora, né? E só vai ter gente que já nasceu no mundo digital. Uma criança hoje que nasce e pega lá um tablet e vê vídeos e liga e fala assim, eu quero falar com a vovó agora, põe numa chamada de vídeo e vê a vovó ali na frente dela tranquilamente, ela não sabe o que é não ter. Assim como eu não sei o que é viver sem geladeira. Eu cheguei no mundo, as geladeiras já estavam aí funcionando. Eu não sei o que é um mundo... E se você falar assim pra mim, acabou a geladeira, como que conserva uma comida? Eu não tenho ideia de como faz. Porque eu já nasci num mundo adaptado para isso. Qual que é a grande questão da internet? Essa dopamina que a gente tinha lá na época dos primeiros homo sapiens, o que aumentava a dopamina do cara? Saber que tinha água atrás daquela montanha, saber que tinha uma fruta. Era isso aí que mexia na dopamina das pessoas. A reprodução, né? Então, coisas pequenas. O mundo digital, ele te oferece possibilidade de tudo, de todas as coisas, de todas as formas, de todos os jeitos, de tudo que você procurar. Tem um elemento que é bom para dar um exemplo disso, chamado soft porn, que seria o pornô, a pornografia leve. O que é isso? Existem sites que têm pornografia pesada. O cara entra lá só para maior de 18 anos e tem a pornografia pesada. Só que se você rolar o teu feed do Instagram, você tá lá rolando, aparece uma mulher com decotão, aparece uma mulher de biquíni. E a rede social sabe que isso engaja. Então você tá lá rolando, ele vem, pá, mulher de biquíni, mulher sensual, mulher de decote. Tô dando exemplo de mulher aqui, mas Sim. o cara com sunga e pá, fartão, abdômen trincado. É, por isso que eu não apareço. Eu fui proibido. Né? Começou a haver um movimento mundial. Pra eu sair do Instagram. Fala aí. O cara com aquela ferramenta de lado que não, você fala, isso aí tá sendo fake. Essa chave de boca aí. Exatamente. E eu sempre digo, eu não quero aqui parecer um puritano de falar assim, nossa, que horror essa mulher de decote, vou embora, tira isso da minha tela. Não, o grande problema é que é bonito de ficar vendo. Só que você entra num ciclo que você tá rolando. A hora que você para a tela, o Instagram sabe que você parou a tela. Ele sabe, o algoritmo sabe. Aí fala, então ele gosta disso aqui, deixa eu mandar outro, deixa eu mandar outro, deixa eu mandar outro, deixa eu mandar outro. Quando você vê, você está consumindo aquilo o dia inteiro. Hoje, quando aparece uma coisa, uma mulher sensual na minha tela, indicado pelo Instagram, eu clico nos 3 botõezinhos e coloco não interessado. Porque eu sou santo, porque eu sou anjo, porque eu não... Não, pelo contrário. Eu acho aquilo tão bonito que eu sei que onde vai dar isso aqui. Eu entendo aquele mecanismo da máquina. Então, o mundo digital, ele vai ficar te abastecendo daquilo que você gosta. O YouTube também é assim? Total. Ele faz o algoritmo. Vê um exemplo, entra numa pesquisa assim, caneca branca. Faz uma pesquisa aleatória, porque quando aparecer você vai se ligar. Você vai começar a aparecer, como faz caneca, como imprime caneca, quem que vende caneca. Bom, isso daí você adiantou a outra coisa que eu ia te perguntar. Que a gente, sem querer, vive o mundo do chamado grande irmão, né? É o mundo do Big Brother. Por que eu tô te falando isso? A primeira vez que eu falei para uma pessoa, falei, você tá com o teu telefone desligado, ó, tá desligado. Tá com a tela apagada, certo? Aí você tá apagado, ok, mas tá aqui em cima. Seu telefone tá ouvindo tudo o que você tá falando. Tá registrando em algum lugar isso. Primeira vez que eu falei isso, fui taxado de louco lá no almoço do SBT.
sabe, 10 anos atrás. Mas é o que você falou, quer dizer, você está o tempo todo vigiado, você não precisa mais buscar no Google. Nós estamos conversando aqui sobre pescaria, eu abro o telefone e me vai aparecer lugares para pescar, objetos de pesca, né? Esse estudo dessas redes sociais envolve a parte de neurocomunicação ou é uma parte técnica? Não, envolve porque envolve o comportamento e a forma com que a gente se comunica. Tá. Então eu vou te dar um exemplo. Tem uma série na Netflix muito boa, indico muito para quem quiser assistir, chamada Dilema das Redes. Tá. Então o que o Dilema das Redes ele começa a te falar? Por exemplo, eu vou pegar um negócio assim absurdo, que eu não acredito que alguém ache que isso funciona, tá? Tá. Absurdo. Terra plana. O cara fala, não, a Terra não é redonda, a Terra é plana. Aí você vai lá e fala assim, a Terra é plana? Aí, quando vem um vídeo falando que a Terra é plana e te dá um argumento ali, você assistiu 80% do vídeo. Quando vem um vídeo batendo na Terra plana, você assistiu 15%. O que o algoritmo começa a entender? Ah, então ele tem uma ideia de que a Terra é plana. O que o algoritmo começa a fazer? Ele começa a te alimentar daquilo. Aí você entra numa questão técnica chamada viés de disponibilidade. Então eu chego e falo assim... eu não sei como o prefeito da minha cidade ganhou. Eu não conheço ninguém que vota nele. Como se as pessoas que eu conhecessem fossem suficientes para dizer o mundo como se comporta. Eu uso camiseta amarela, como é que o mundo tem outras camisetas? Eu nunca vi pessoa... aqui onde eu tô, não tem ninguém com camiseta vermelha. Como que alguém usa camiseta vermelha? É mentira. Isso é um absurdo. Por quê? Porque eu estou considerando que o que tem disponível de informação na minha vida... A amostragem, né? A amostragem pequena, exatamente, ela é suficiente para eu dizer, o brasileiro é assim, o mundo é assim, o latino-americano é assim, o paulistano é assim. E aí eu caio no viés de disponibilidade. E a rede social, o algoritmo, ela empurra você para o viés de disponibilidade. Por quê? Você falou assim, eu gosto de pescaria. Aí aparece lá, onde pesca, onde faz, não sei o que, tá. Não faz sentido o algoritmo te mandar onde compra maquiagem. Claro. Mas se eu falar eu gosto de dinheiro, eu duvido que eles vão me encher de grana. Esses dias eu vi uma mulher, uma comediante muito bom. O marido tava assim, jantando e o marido deixou o celular e foi no banheiro. Aí a mulher chegou no celular do marido e falou assim, dar o cartão pra esposa. Fazer pix pra esposa. Valorizar quando a esposa limpa a casa. Ela começou a falar pro celular dele pra ver se ficava, né? Mas é isso, cara. E é uma coisa que as Big Techs, elas são grandes contratantes de neurocientistas. Olha que informação legal isso, hein? Presta atenção. Então o cara sai hoje de Harvard, de Oxford, da USP, de grandes universidades do mundo. Quem contrata esse cara? Google, Microsoft, ChatGPT. Cara, você conversa com o ChatGPT, é um nível absurdo de conexão que você tem com uma máquina. E aquela chinesa agora? O DeepSeek. Porra. Bem lembrado. Sabe a média de idade da equipe que montou o DeepSeek? São jovens, 25 né? anos. Então. Média, tá? O que quer dizer? Detalhe, eles conseguiram, não é só pela evolução do aplicativo, mas eles conseguiram não depender de um chip. Exatamente. O chip que deflagrou o ChatGPT no mundo, eles conseguiram não depender disso. O DeepSeek entrega a informação mais completa, informações mais complexas num tempo menor, com volume muito maior, e não usa chip, gente. Então, não sei o que vai acontecer com o ChatGPT daqui a pouco também. E aí eu quero deixar uma reflexão sobre isso aqui. Se você pegar o cérebro de um jovem chinês de 2025 com 25 anos, alguém que nasceu em 2000 e está com 25 anos hoje na média, e colocar numa mesa, e pegar o cérebro de um jovem brasileiro e colocar na mesma mesa, você não é capaz de diferenciar um do outro. É igualzinho. É a mesma máquina, tem neurônio igual, tem conexão igual, tem tudo igual. O que um país como a China consegue fazer um menino de 25 anos desenvolver uma plataforma que quebrou 3 Petrobras? O custo de prejuízo para a Microsoft, para essas grandes, para o ChatGPT, foi de 3 Petrobras. O que muda na cabeça de um jovem chinês e na cabeça de um jovem brasileiro se o cérebro é igual? O ambiente que ele está colocado. Enquanto lá, desde criança, está aprendendo um monte de coisa, está aprendendo idioma, está aprendendo robótica, está tendo aquele cérebro estimulado,
No Brasil tá decorando ainda o rio direito, o rio esquerdo, aquela coisa que não vai levar a nada. Tá tendo um monte de decoreba, uma escola que vai só empurrando para frente, que não ensina de fato, não tem um conhecimento de fato. Então, o mesmo cérebro colocado em ambientes diferentes vai dar esse tipo de diferença. Aí você pega o QI médio de um brasileiro é 85. O QI médio do mundo, o médio é 100. Se alguém tem QI 100, ele tá na média. O QI do brasileiro é 85. Caramba. Ele tá abaixo da média mundial. Do japonês é 115, na média. Se o cérebro é igual, por que tem essa diferença? Porque ele está sendo estimulado de forma diferente. Então, para a gente ver a importância de estimular o cérebro, de usar as ferramentas que existem hoje, porque eu, como professor, eu estimulo os meus alunos a usarem o ChatGPT, a usarem o YouTube, a usarem tudo isso. Mas o ChatGPT escreveu, não copia e cola e entrega para o professor. Lê o que está escrito ali. E muitas vezes eu dou um trabalho e falo para o aluno, pode usar o ChatGPT. Só que você vai vir defender aqui na minha frente. O que o ChatGPT te falou sobre isso? Aí ele tem que defender para mim. É interpretar a informação, né? Exatamente. Por quê? Brigar com o celular é igual brigar com a luz do sol. Irmão, amanhã o sol vai nascer e acabou, você querendo ou não. E o ChatGPT vai ter, e a inteligência artificial, e a plataforma internet, tudo isso não volta mais, não tem como regredir. Então vai acontecer. Esses dias um amigo comentou nos meus stories, ele falou uma coisa muito legal. Ele falou assim, a minha filha gosta de assistir vídeo no YouTube. E cara, não tem o que fazer. Do jeito que eu assistia lá o desenho, lá o pica-pau na televisão, a criança hoje assiste no tablet. Ele falou pra ela, você tá autorizada tantas horas por dia a assistir vídeo no YouTube. Ela falou, feliz, que legal. Com uma condição. Você assista só vídeo em inglês. Essa é a condição. Pronto, a menina falou, essa é a condição? Pra mim tá de boa. Pronto, a menina tá com 8, 9 anos falando inglês fluente, assistindo vídeo de bonequinha, de brincadeirinha em inglês. Assim, já que não tem muito o que fazer, porque proibir, como é que você proíbe hoje alguém de acessar a internet? Não dá, né? De uma geração que já nasceu com a internet. Agora, já que você vai acessar, que pelo menos seja um conteúdo positivo. Olha, eu vou fazer uma pequena pausa também para um conteúdo positivo. Ele me dá um bom gancho, nós combinamos esse gancho, né? E por falar em gancho, você não vai pendurar a sua moto na garagem, você não vai pendurar a sua moto no açougue, você não vai pendurar a sua moto em lugar que você vai. Você é obrigado a deixar na rua, não é? Ou vai deixar, sei lá, na porta da casa da namorada. E São Paulo e Rio são duas capitais onde mais se rouba motos no Brasil. Então eu queria recomendar para você a Skynet Rastreadores. Por quê? Que muitas vezes sai muito mais barato que um seguro, eles vão colocar lá na tua moto um pequeno chip, um dispositivo que só eles têm e que só eles sabem onde está instalado. Aliás, eles instalam também outros 3 pontos falsos, os caras vão desmontar achando que chegaram e não chegaram no ponto, tá? E assim que mexerem na tua moto, balançou, você vai receber um bip no celular, como você tá vendo aí na tela agora, e aí você segue as instruções direitinho, como tá sendo seguido aí, você vê até o deslocamento do seu veículo ou da sua moto em tempo real, é uma coisa muito louca. Enquanto isso, a Skynet já desloca, equipe de segurança, tudo, eles têm mais de 90% de assertividade, sabe, de sucesso, resgate de bens. Vale a pena você procurar no Instagram, @Skynet Rastreadores, e você pode mandar um WhatsApp também lá, 11 947 794 474. Eu volto aqui o meu amigo William Borghetti, nós estamos falando de neurocomunicação, né, neurociência, e uma pergunta interessante, você estava falando de internet. A neurocomunicação tem como melhorar a comunicação online? Com a mais absoluta certeza, por quê? Olha como quando a gente... Eu tô aqui conversando com você, um ser humano, tô interagindo. Quando a gente vai falar na internet, a gente fala pra um pedaço de tela, sei lá, um plástico. Aí você fica falando pra um plástico. O seu cérebro fala, mano, tá loucão. Tá falando com um plástico? Que negócio é esse? Porque pra quem não tem a habilidade, falar pra uma câmera é uma coisa meio fora do comum, né? Eu tô falando pra ninguém. Ninguém tá me ouvindo. Então, sim. E tem uma outra questão. Quando você está sendo gravado, você tem que prestar mais atenção no que você está falando e preparar melhor, porque isso aqui, daqui 5.000 anos, os arqueólogos lá vão falar assim, pô, tem o Pardini e o Borghetti aqui conversando, os caras vão achar isso aqui, isso aqui tá para sempre na internet.
Né? Você falou que foi lá no Vilela, do Inteligência? Fui no Inteligência Limitada. E no final ele pergunta, né? Se daqui, que recado você deixaria para alguém que vai ouvir isso daqui a 200 anos, 500 anos? Então, essa conexão também acontece e hoje, principalmente para as empresas e para os profissionais liberais e para os empresários, para os empreendedores, cara, não estar na internet é um problema. O Bill Gates, em 95, falou o seguinte: no futuro vão ter 2 empresas, as que estão na internet e as que faliram. Ele falou isso em 95. Então, o futuro que ele se referia é hoje. Hoje, uma empresa que não tem uma conta no Instagram, que não está no YouTube, que não está fazendo... Não está, por exemplo, os patrocinadores aqui, que não estão em podcasts, que não estão expondo a sua marca, não existe. Estão fora do mundo, né? Só tem lá no... páginas amarelas. Essa empresa acabou, ela não existe. Então, é de extrema importância estar na internet. E tem um outro ponto que eu sempre gosto de trazer, que é assim: tem muito maluco falando loucura na internet. Muito. Muito. Então, os bons profissionais têm que estar na internet para equilibrar. Porque senão, eu não entendo nada de educação física, vai. Tá. Aí um cara lá na internet fala assim: se você bater 3 palmas, a sua panturrilha alonga. Eu falo, tá bom, cara, é professor, personal trainer. Aí na minha cabeça um absurdo desse é verdadeiro. Por quê? Porque aquele sério que vai me dizer que isso não é verdade e tudo mais, ele tá com vergonha de postar o conteúdo dele na internet. Aliás, eu até quero aproveitar o espaço. Eu tenho um curso que ele é gratuito, ele tá no YouTube aberto gratuitamente. Depois, se você achar legal, eu disponibilizo para você o link e você põe na descrição, que aí os seguidores podem... No final do programa, você vai fazer a gentileza e tem a obrigação de falar sobre as suas redes aqui, para o pessoal com certeza vai querer te seguir. Agora, uma dica importante para você que tem filho, adolescente, ou às vezes o pai sai, pro filho fica com o tio para estudar, ou você que é professor. Tem alguma maneira correta ou melhor para você fazer um adolescente estudar usando essa ciência da neurocomunicação? Primeiro problema de adolescente estudar, ele não vê o porquê que ele tem que fazer aquilo. Eu tive num podcast ontem, e aí o Márcio lá, que foi o rapaz que me convidou, ele tem uma filha de 8 anos que estava aprendendo algarismo romano na escola. E ela chegou em casa e falou assim: pai, para que eu preciso aprender algarismo romano? E é uma pergunta que a gente... Por que normalmente a gente fala para uma criança que faz esse tipo de pergunta? Para, tem que aprender e acabou. Porque faz parte da formação. Que a escola, Eu ouço direto há anos. Exato. Agora, vamos parar para pensar. É uma boa pergunta, né? Não, uma boa pergunta. Claro que Por que eu vou aprender algarismo romano? Porque se eu dou uma boa aplicabilidade para aquilo ali, eu consigo ter um conhecimento melhor. Agora, nem tudo que a gente aprende na vida é para ser aplicado e tal. Você tem coisas filosóficas, você tem ideias, né? Então, sempre... Eu tenho uma enteada de 15 anos. O que eu sempre falo para ela? Ela tem 12 matérias na escola. Eu falo para ela assim, ó: pega 3 e anda na altíssima performance. 8,5, 9, 10. Anda no alto. 3, passa só de ano. 6, só tira a média e passa de ano. Então, 3 você só passa, 3 você anda na alta performance, vão sobrar 6. Essas 6 anda na média. Um pouquinho melhor do que os 6 que é para passar, tira um 7, tira um 8. Seja suficiente nas 3, praticamente. Isso. Porque vamos perguntar assim, ó: você é um cara que trabalha na televisão, você conhece bastante de televisão. Você conhece tudo de televisão? Não. Se você fizesse uma prova de televisão, você tiraria 10 em todas as matérias? De forma alguma. Por que a gente exige isso? Do adolescente tirar 10 em todas as matérias? Mas sempre essa conversa tem que ser muito franca, de dizer assim, ó: eu vou dar um boi para você de tirar um 6, de passar de ano, só que você não tem como não estudar. Estudar, cumprir os seus estudos e chegar até o final, vai acontecer, ponto final. Como é que você quer fazer isso? O que pode te ajudar? O que você está precisando? Eu tive de novo, né, usando a minha enteada de exemplo, a minha enteada uma vez mudou de escola e ela entrou no meio do ano, assim.
que adolescente já tem uns grupinhos. Então ela chegou lá, ela era sozinha, ela não tava com dificuldade social. Nota, cara, despencou. Despencou do tipo, a escola chamando, ó, tá perigando de reprovar aí. Peguei, sentei, estuda junto, passou aquela ralando tinta, assim, ó. Passou. No outro ano, entra aluno novo, forma os novos grupos, ela tava socialmente legal. Cara, faz 3 anos que eu pergunto pra ela, e a nota? Como tá a escola? Falo, tá tudo bem. Tira a nota, vai na reunião lá, e aí? Tá tudo certo. Se naquele momento que ela tava com um problema eu contratasse um professor de reforço pra ela, ia resolver? Não, porque o problema dela era emocional, era um problema social, que ela não tava tendo amigo na escola. Ela tava sendo rejeitada. Então, se a gente não entende a matriz desse problema, a causa desse problema, a gente fica dando solução errada. Então, sentar com o adolescente, com a criança e explicar assim, ó, você vai ter que fazer isso, não tem outra opção. Já que você vai ter que fazer, o que a gente pode fazer? Você quer assistir mais aulas? Você precisa de um professor de reforço? Você está com dificuldade social? Como é que tá? O que está te impactando para você não conseguir fazer? E às vezes a melhor resposta vai vir exatamente de quem está sofrendo com o problema. Eu acho que foi num vídeo seu que eu vi um exemplo que eu gostei muito. Porra, por que a gente tem que aprender afluentes do Amazonas, do Rio Solimões, se você tem um rio que passa atrás da sua casa e você não sabe nada dele, Perfeito, né? Que é o que não enche sabe o nome, né? e dá enchente na tua casa. Então. Que é aquele que impacta na tua vida quando dá problema, né? Exatamente. Assim, Pardini, na minha visão, não tem nada mais gostoso do que aprender. Verdade. Cara, aprender é muito bom, é muito gratificante você poder ler um negócio que você fala, nossa, uau, isso é maravilhoso. Eu tenho 66 anos, eu não tenho vergonha de falar para você que há 1 ano e meio, talvez um pouco menos atrás, eu não sabia absolutamente nada disso que eu estou fazendo aqui. Né? É o que você falou, o prazer de aprender e de obter resultado. O resultado aduba, vamos dizer assim, né? Fortalece a vontade de aprender, as coisas começam a dar certo. E hoje eu converso com um cara que é ligado ao Google, ele está na equipe de desenvolvimento do YouTube, e às vezes eu falo para ele no negócio, ele fala, pô, Pardini, é mesmo, não tinha pensado nisso, vou levar para reunião. Olha que legal. Não é legal isso? Porra, maravilhoso. Então, cara, a gente tem um livro do Ricardo Ventura, que eu considero o maior psicanalista comportamental do Brasil. Muito bom, Ricardo Ventura. E muito gente boa, né? Muito. Foi o primeiro episódio aqui, foi com ele. Ele é. E o livro se chama Espero que Você Morra. E ele fala exatamente do quê? Da necessidade que nós temos, todos, você também tem, de se renovar no seu dia a dia. De buscar novos valores, de se readaptar, de se recriar, de se reinventar. Né? E de você não ficar vivendo unicamente do passado. Que precisa morrer esse velho para nascer o novo, é isso? E o William Borghetti, que está aqui comigo, neurocientista, a gente está falando da ciência da comunicação de uma maneira profunda e ao mesmo tempo tão objetiva, tão prática, que se você chegou agora, retorne ao começo que você vai adorar esse episódio e pode te ajudar em muita coisa. Mas eu quero que você diga aqui para o público, você usou uma expressão num dos episódios que eu vi, não sei se foi no Flow, onde é que foi, e você falava sobre catastrofização. O que você considera catastrofização? Catastrofização é um modo de segurança do cérebro que ele fala assim, eu fui assaltado faz 15 dias em frente ao aeroporto de Congonhas. Desci do aeroporto, atravessei a rua, 2 caras vieram, mostraram a arma e tomaram meu celular. Não, mas depois eu vou te devolver porque você está aqui, né? Então fica tranquilo. Era tudo formado para estar aqui, mas vamos ter a entrega do celular. Não, foi lá que o cara te entregou os textos, que você não viu. Foi tudo uma pegadinha. Aí o que acontece? Eu ando na rua agora olhando para trás, porque a moto veio de trás, a hora que o cara me abordou, mostrou a arma e catou meu celular, eu não vi. Se ele tivesse vindo de frente, eu tinha visto. Agora eu fico olhando para trás. Por quê? Tem um cara chamado Joseph Ledoux, ele é professor da Universidade de Nova York, é o cara que talvez que mais entenda de emoção básica, é um professor assim maravilhoso. O Joseph Ledoux, ele tem uma frase maravilhosa que é melhor você confundir uma cobra com um galho do que um galho com a cobra. Você tá andando lá, viu um galho e falou, eita, um galho, uma cobra. Aí você fala, não, peraí, pô. É só um galho. É só um galho, tá vivo. Se você confundir o contrário, você se lascou.
Ah, é só um galho. Deixa eu pegar esse galho. Tomou a picada, morreu. Então, evolutivamente, os nossos antepassados foram os medrosos. O cara falou, eu não tenho medo de leão, eu vou sair na mão. Morreu, esse não se reproduziu. Quem que sobreviveu? O que correu do leão. O que falou, mano, leão é perigoso, deixa eu sair fora. Esse sobreviveu, se reproduziu, chegou na gente. Então a gente carrega na nossa carga genética o medo, a insegurança, esse tipo de coisa. Qual que é a questão importante nisso aqui? Quando a gente passa por uma situação que um trauma, sofreu alguma coisa, nosso cérebro tende a pegar aquela informação e catastrofizar, criar um cenário horrível. Então, se eu descia da estação de trem e falava, o estúdio está a 1 quilômetro, vou andando, agora eu pego um Uber. Porque o que eu fiz? Eu já catastrofizei. Não, eu vou andar e vão me assaltar de novo, que perigo, e agora o mundo é perigoso, aquela coisa toda. Então a gente já gera uma catastrofização. Lembra que no começo do episódio eu falei sobre o límbico e o córtex pré-frontal, ou seja, o emocional e o racional? O meu emocional está tomando conta nesse momento. Então, se eu deixo levar a catastrofização, eu torno uma memória, uma ideia catastrófica, isso não é saudável. Porque isso que eu estou te falando pode, num lugar extremo, gerar uma síndrome do pânico, por exemplo. Porque daqui a pouco sair de casa, olhar a rua, pegar um trem, tudo se torna... Vai acontecer, vão me roubar, vai acontecer, vão me violentar. Porque isso normalmente vem de um trauma. Então a catastrofização é uma tendência natural do cérebro a criar o pior cenário. Por quê? O seu cérebro, a evolução e tudo, ela não foi feita para você ser feliz. Ela foi feita para você sobreviver. Olhando do ponto de vista de sobrevivência, se trancar dentro de casa é uma boa ideia. Você vai ser triste, depressivo, vai dar um monte de problema. Mas olhando da visão de sobrevivência, é melhor você não sair de casa. Então uma pessoa que está naquela síndrome do pânico, que ela fala, eu vou sair, vai acontecer um acidente, vou pegar um avião, o avião vai cair, o trem vai bater, vão me assaltar na rua. Essa pessoa, para o cérebro de sobrevivência, tá? Isso é positivo. Então catastrofização é isso. Parece num primeiro momento que é interessante, você monta o pior cenário e se protege, só que isso te faz ter problema social, ter problema de várias outras vertentes, né? Então isso é a catastrofização. Muito legal. E isso pode ser similar a gente chamar de trauma, ou não? É que normalmente o trauma é algo que aconteceu porque a catastrofização pode não ter acontecido. Tá. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de voar de avião. Provavelmente ela nunca caiu com um avião, né? Sim, a chance de sobrevivência é muito baixa. Então, mas ela tem... O trauma acontece quando acontece algo e ela gera um trauma. A catastrofização é uma imaginação. Medo de falar em público é um excelente exemplo que a gente estava até falando aqui. A pessoa está com medo de falar em público. Eu falo para ela, o que pode acontecer? Não, vai que alguém levanta e me xinga. Pode acontecer. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Nunca. Quantas vezes você já viu isso acontecer com outras pessoas? Nunca. Mano, não faz nem sentido esse teu medo. Entendi. É igual falar assim, pode um avião bater no prédio que a gente tá agora? Tudo pode. Mas, qual que é a probabilidade disso acontecer? Agora, uma coisa caramba, tem a probabilidade, beleza, segue o baile, vamos continuar aí. Nossa, pode um avião sair, eu saio correndo aqui, desço nas escadas correndo e saio que nem um louco na rua. Isso é a catastrofização. Então, o trauma aconteceu e a pessoa arrasta aquilo pro restante da vida e a catastrofização é só uma imaginação. Só que é uma imaginação que te dá medo. E aí começa a acontecer esses comportamentos. Muito legal. Eu não posso encerrar. Eu tô aqui com o William Borghetti, que está sendo, para mim e para você, uma aula. É tão pouco diante desse universo da neurocomunicação, mas ao mesmo tempo foi uma oportunidade tão rica. Eu não posso encerrar sem perguntar. Que orientação você deixa aqui, nos olhos de quem está te assistindo, para uma pessoa, para que ela possa ter a certeza de estar se comunicando bem, tá? E de ter a sua mensagem absorvida, entendida. Muito bom. Então, falando aqui para essa câmera, toda vez que você se comunica
e coloca o outro no primeiro plano, o outro é mais importante, tendencialmente você vai se comunicar muito melhor. E sempre confirme se a outra pessoa te compreendeu. Então, inclusive, peça para ela te explicar. Então, você explicou uma coisa, fala, agora me explica o que eu acabei de te falar. Se ela tiver dificuldade é porque ela ainda não entendeu e muitas vezes ela tem ali uma vergonha de te falar, né? Então, você viu que ela não entendeu, fala, vou te explicar novamente de um outro jeito, vou te falar de uma outra forma. Quando a pessoa explica para você o que você acabou de explicar para ela, quer dizer, né, é o resultado que você se comunicou bem. Muito bom. Bom, meu amigo William Borghetti, você não vai sair daqui de jeito nenhum sem algumas perguntas. Por exemplo, você dá cursos online? Sim. Ou treinamento online? Então conta aí pro nosso espectador. Eu tenho uma comunidade chamada Descomplicando a Adolescência, que tem pais, mães e professores lá, e é uma comunidade onde a gente fala sobre o universo aí, adolescente, todas essas questões. E lá tem uma coisa muito legal, Pardini, que é assim, a pessoa entra numa plataforma, ela assiste aulas, ela aprende sobre o cérebro adolescente. E tem um grupo no WhatsApp com todos os alunos, onde os alunos jogam questões do dia a dia, questões da vida real. E eu dou o apoio técnico ali, eu digo, olha, isso aqui tem uma região cerebral, um comportamento assim, uma coisa técnica. Só que as outras mães e outros pais e outros professores contribuem com aquela pessoa de forma prática ali. Dizendo assim, por exemplo, meu filho de 12 anos fumou maconha. Aí a mãe do de 15 fala assim, quando meu filho tinha 12 ele também fumou. A gente resolveu assim. Então é uma comunidade mesmo de pessoas que se ajudam e isso é muito bacana. E eu queria também aproveitar a oportunidade. Peraí, mas como é que a pessoa acessa isso? Isso, aí ela entra lá no meu Instagram. O primeiro link lá onde ficam os links, o primeiro é o Descomplicando a Adolescência. Clicou ali, ela já vai fazer parte. Ok. E eu tenho um PDF, um e-book chamado Manual da Adolescência. Esse é um e-book que eu queria deixar de presente aqui para os seus seguidores. E espero que meus agora, né? Também sejam os nossos seguidores. Como que ele acessa isso? O primeiro post do meu Instagram tá escrito lá, digite quero e ganhe o Manual da Adolescência em PDF. É só a pessoa ir lá nesse post e escrever quero, ela já vai receber a máquina, ela já vai enviar para ela o link para ela receber esse manual. É um presente, um manual em PDF que ela pode ler e entender mais sobre esse comportamento adolescente à luz da neurocomunicação. Como que a neurocomunicação pode ajudar ela no dia a dia. Mas não vamos esquecer de dizer que o Instagram dele é @William, com 2 L's e M de Maria no final. @William.Borghetti. Esse Borghetti é B-O-R, é aquele italiano, não? É G-H-E-T-T-I. Então, William.Borghetti, é isso, né? Isso. Seu Instagram, e esses links estão lá. E tem uma técnica boa. Se a pessoa for na bolinha lá da lupa do Instagram e escrever neurocomunicação tudo junto, que é muito mais fácil que o William Borghetti, que é ruim de escrever, neurocomunicação tudo junto. O primeiro Instagram que vai aparecer é o meu. Pô, que legal. E quando você vem aqui, a última coisa que vai aparecer é a sua lembrança. Você vai levar aqui que legal. o meu nome, em nome do Estúdio Rocha, toda a equipe aqui. Você vai estar levando uma xícara igual essa aqui, ó. Muito bom. Tá bom? Vou tomar café com o Pardini agora todo dia. Mas é sem fundo, é só pra você ver como é que você tá, como é que vai. Ela tem 2 bocas, tá? Porque ela veio com defeito. O café só passa por ela. Só passa, pra garantir que você não vai ficar com muita cafeína no corpo. E olha, você que tá aí, presta atenção nesse vídeo, porque é o vídeo do meu amigo da Cris Arts, que faz essa caneca maravilhosa. Ele pode fazer esse trabalho pra você, colocar a sua empresa, dar de souvenir, pra você dar de presentes, ou quem sabe você faz uma festa aí de 25 anos de casado, ou lançamento de produto na empresa, aniversário, você coloca aí o teu rostinho, o teu produto, tá? Então, qual é o endereço? Ele faz também bonés e camisetas fantásticos, tá? @Cris Arts com S, _ Cris Bassi, com 2 B's e 2 S. @Cris Arts, _ Cris Bassi. Muito obrigado pela sua presença aí, que foi fantástica. É para você que eu faço esse trabalho magnífico, é para você que eu trouxe esse gênio que é o William Borghetti, tá bom? Não se esqueça, se inscreve, terminando aqui, não custa nada, encosta o dedinho ali, se inscreve, tá legal? Clica no sininho, eu conto com você, hein, tá legal?
Faça isso para que toda semana eu possa te trazer um conteúdo tão relevante quanto esse maravilhoso que foi hoje sobre a neurociência, a neurocomunicação, por que ninguém te entende ou por que alguém entende muito mais outras pessoas e menos outras. E a gente Pardini, volta... Quem não se inscrever vai ter branco na hora de falar em público. Então se inscreva aí. Na hora de falar com o namorado ou namorada, aceita ela, vai jogar o buquê pro lado errado. Exatamente. A praga tá rogada. Mas eu volto aqui quarta-feira, 8 da noite. Valeu, William. Obrigado, Pardini. Valeu. Super abraço. Até lá.